Ontem nós vimos com muito pesar o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, um dos mais visitados monumentos religiosos da Europa e lamentado pelo mundo inteiro, porque, com razão, quando um monumento daquela envergadura, daquele histórico, ocorre um incêndio assim, é como se toda a civilização sentisse, porque ali tem parte da história da própria civilização, e não apenas a questão, o aspecto religioso do templo, mas o que representam 800 anos de história no velho continente. É lamentável realmente. Agora, ao mesmo tempo, seria interessante a gente fazer um outro tipo de reflexão também, aproveitando essa situação. O quanto de aspectos culturais que no mundo, e especificamente no Brasil, não se valoriza. Então, todo o histórico, muitas vezes, é construído ou trazido pela população afro para o Brasil, ou pela população indígena. Então, muitas vezes você visita, por exemplo, como o Museu do Negro aqui em Vitória, ou os museus indígenas, ou os museus de origem africana que existem pelo Brasil afora, e todos precisando de socorro. Os outros museus também, aqueles que contam a história do Brasil. É como se a gente só sentisse profundamente quando um templo ou um monumento conhecido mundialmente merecesse o nosso pesar. Qualquer história, qualquer cultura merece respeito, e um povo não pode prescindir da sua história. Ela é fundamental. Então nós temos que nos atentar para os museus, os templos religiosos existentes no Brasil, e em que situação eles se encontram. Aqui mesmo, no Espírito Santo, quantos templos religiosos centenários existem aqui, e alguns ameaçados até de desabar, por falta de apoio do poder público para manter esses templos e esses monumentos de pé. Aqui mesmo no centro de Vitória, a gente pode citar a questão de alguns que ali precisam sim de uma atenção maior, porque eles são um patrimônio de toda a sociedade. Nós precisamos urgentemente nos atentar para isso. Ontem aqui alguns deputados se referiram também ao menino Jeremias, que foi o vencedor daquele programa da Globo, e os nossos parabéns. Um menino que tem uma história linda, que frequenta uma associação importante ali na Serra. Parabéns para ele, para a família dele. É realmente um grande talento e festejado no estado inteiro, Agora, aqui no Espírito Santo, nós também precisamos deixar essa síndrome de como se nós fôssemos assim um estado caipira, um estado atrasado culturalmente, em que nós só passamos a valorizar um talento capixaba depois que ele se projeta nacionalmente ou internacionalmente, caso, por exemplo, do jogador de basquete. Nós temos talentos fantásticos aqui no estado. Nós temos atores fantásticos, nós temos atrizes fantásticas, nós temos grupos de teatros, nós temos produtores de cinema, nós temos grupos de dança, que são fantásticos, são talentos capixabas fantásticos. Agora, quando tem um show, por exemplo, de um cantor ou de um grupo capixaba que não é conhecido nacionalmente, para conseguir colocar numa casa de espetáculo 50 ou 100 pessoas é uma dificuldade, e isso pagando às vezes um ingresso de 5, 10 reais. Quando um grupo de teatro capixaba se apresenta aqui nos teatros, principalmente da Grande Vitória, o número de pessoas que frequentam teatro, quando se trata de um grupo de teatro capixaba, é mínimo.
Às vezes lota quando vem um grupo de teatro do Rio ou de São Paulo, que traz atores globais ou atores já renomados pelo país afora, mas esse reconhecimento não tem do nosso artista capixaba. Nós precisamos valorizar, nós precisamos ter uma vida cultural, e para isso, é claro, né, os gestores públicos são importantes nisso, mas também a iniciativa privada precisa se animar a patrocinar a arte capixaba, porque nós temos uma variedade, uma riqueza cultural muito grande no estado. Só que às vezes ela é invisível para grande parte da população e não é valorizada simplesmente por ser capixaba, porque às vezes se valoriza muito mais aquilo que vem de fora. Quando a gente viaja pelas cidades aqui brasileiras, então a gente nota, por exemplo, que... Por exemplo, lá em Belo Horizonte, por exemplo, Belo Horizonte tem uma vida cultural própria. Tem artistas de Belo Horizonte, de Minas, que são amplamente conhecidos e valorizados lá em Minas. Grupos mineiros que, quando fazem um espetáculo, lotam as casas de espetáculos. Quando você vai em Recife, também. Quando você vai em Salvador, existe uma vida cultural em Salvador, de grupos de teatro, de cantores, de artistas plásticos, que às vezes não são conhecidos nacionalmente, mas são muito valorizados lá na sua própria terra. Isso acontece muito em Porto Alegre também, em Curitiba. Então nós capixabas, nós precisamos aprender a valorizar os talentos capixabas, a valorizar de fato. Quando tem um grupo, né, capixaba ali se apresentando, vamos lá, vamos participar, vamos lá assistir, vamos ver, para valorizar, para fortalecer essa vida cultural capixaba, né? Quando tem uma exposição de um artista plástico capixaba, vamos lá ver, vamos lá assistir, de um grupo de dança, de grupos de balé. É importante, do cinema capixaba, que nós temos produção capixaba e algumas excelentes, que às vezes não consegue se projetar por falta de estímulo, por falta de investimento. Então, assim, é louvável essa admiração toda pelo menino Jefferson, que merece Jeremias, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso aplauso. Não vai aqui, não é essa, não estou fazendo essa analogia, eu estou dizendo da falta da valorização da rica cultura capixaba, da grande diversidade cultural que existe nesse estado, e muito pouco valorizado, deputada Dilson. E isso tanto no interior quanto na Grande Vitória, né? Deputada Irine, gostaria de uma parte? Sim, obrigado, deputado Majeste, que eu te parabenizo por abordar esse tema aqui no plenário. A questão da cultura raramente é posta aqui no plenário. É lamentável que a motivação tenha sido o incêndio da Catedral de Notre Dame, riquíssima e um dos símbolos da cultura mundial. E é muito importante que nós, quando recebermos aqui o PPA, a gente, ao discutir o PPA, a gente tenha um olhar também para preservar um espaço que nos garanta, no orçamento, deixar recursos necessários para a cultura de uma maneira geral, a cultura popular, a cultura erudita. Eu estava aqui prestando atenção no início da sua fala, e fiquei me lembrando do Maciel de Aguiar. Aqui muitos conhecem o Maciel de Aguiar, lá de São Mateus. O tanto que ele andou por esse estado para proteger a coleção de máscaras africanas e manter o museu aberto. Não foi uma peregrinação, e nós fizemos o que estava à nossa altura e ainda assim não conseguimos. É verdade que os recursos são escassos, porém a ordem de prioridade
também tem que ter a lógica da preservação da cultura e da identidade de um povo e compreender que o mundo moderno e pós-moderno, a cultura é parte integrante da economia. Com certeza. Não é mais algo assim, não vamos mexer com isso, que isso não dá dinheiro. Isso são novas formas da sociedade se organizar. Então, parabenizo a sua fala, como sempre, brilhante no conteúdo, principalmente. Muito obrigado, deputada Irine, a senhora tem toda a razão. E aqui no Estado, não custa a gente lembrar, você tem que fortalecer a cultura, aquilo que existe, fortalecer os grupos de teatro, os grupos de canto, os artistas plásticos, os grupos de dança, o balé, os teatros, enfim. A gente tem que fortalecer, tem que criar essa vida cultural. Criar não, ela já existe. Tem que estimular, ela já existe, já é rica e já é diversificada. A deputada Irine, que também, né, não sei se mora, mas frequenta muito o centro de Vitória, e é uma efervescência cultural muito grande, mas pouco valorizada e pouco conhecida pela maioria dos capixabas. E aqui no Estado, não tem como a gente não lembrar, deputada Irine, aqui se teve a ideia de construir esse elefante branco chamado Cais das Artes. É inadmissível que as pessoas tenham pensado em gastar uma fortuna gigantesca e vai se gastar outra fortuna para terminar aquilo, né? Já foram ali enterrados, eu acho que quase 200 milhões de reais e provavelmente vai precisar de mais uns 100, 150 milhões para terminar. Esse dinheiro tinha que ser primeiro ter sido utilizado para fortalecer a cultura capixaba, para que a gente criasse polos culturais significativos, grupos culturais fortes de teatro, de cinema, na área das artes plásticas, da poesia, da literatura, enfim, para depois pensar em construir algo desse tipo. Que aqui se tentou fazer o inverso, né? Construir algo gigantesco, sendo que o apoio às artes aqui no Espírito Santo é muito pequeno por parte das administrações públicas e por parte das empresas também. Então, assim, muitas vezes você vai conversar com quem produz teatro, cinema, artes plásticas. Então, se você vai buscar um patrocínio junto às grandes empresas, se é artista capixaba, se é para um grupo capixaba, é muito difícil que se consiga, né? Agora, quando é um grupo renomado, artistas renomados, tem uma facilidade muito maior de adquirir recursos. Então, assim, é necessário, é fundamental. Então, assim, as pessoas criticam o tempo inteiro a leis como a Rouanet, por exemplo. Pode ser que a lei seja mal utilizada, mas ela é fundamental. Ela é fundamental para que a gente continue estimulando a arte. Aqui em Vitória tem a lei, se eu não me engano, é Saul Navarro, se eu não me engano também, que é uma lei importante, ela precisa existir, e esses grupos poucos conhecidos, essas pessoas que trabalham com arte, aqui no Espírito Santo, elas precisam ser valorizadas. Nós temos uma riqueza cultural muito grande, só precisa ser fortalecida para que seja conhecida por todos os capixabas. E é um dever nosso, dos capixabas, valorizar a arte capixaba, que é rica, que é linda, que é fantástica, mas que precisa muito do apoio de todos nós, seja da população, do poder público e do poder privado também.